Vibe Mundial FM. E hoje eu vou desenvolver características dos signos, né? Mas eu quero que vocês entendam de um modo diferente. Vamos entender hoje os signos enquanto arquétipos, que todos nós temos os 12, só que não temos os 12 em pleno desenvolvimento. Então, para quem não pegou o programa de terça, o programa de ontem, quarta-feira, que eu já estou falando sobre esse assunto desde terça, eu quero dizer para vocês que, na verdade, Gabi falando aqui, Gabi Amaral, tema incrível no YouTube, é muito legal, é muito interessante, um olhar questionador, né? A gente ouve falar tanto sobre astrologia a vida inteira, mas fica... eu sou, pelo menos, eu sempre fui na minha vida, eu, Marcelo Cotrim, iniciando aqui a apresentação ao vivo do programa Entre Vidas. Aliás, estou com vocês na internet agora também. Se quiser interagir comigo, me acompanhar no Instagram, venha para o Instagram, @MarceloCotrimOficial. Estou com vocês no YouTube, canal Marcelo Cotrim, e estou com vocês no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim também, tá? Se quiser, vem para a internet e eu vou, à medida do possível, respondendo perguntas, lendo comentários de vocês. É bem legal nossa interação, nossa interatividade pela internet, tá? E peço a vocês que já estão comigo aquela gentileza, aquele carinho de curtir, compartilhar, pode ser? Podem me ajudar, quem está na internet, curtindo, compartilhando e me ajudando a expandir o programa Entre Vidas, né? E assim como diz essa minha camiseta, com uma frase que eu falo muito, essa camiseta é uma camiseta, inclusive, a primeira camiseta que eu disponibilizei dentro do meu trabalho, que o pessoal sempre pediu tanto, as camisetas que eu costumo usar, e eu comecei a fazer, eu estou com duas, né? Estou começando minha coleção, né? Então, minha alma, minhas regras, né? A gente vende lá no Entre Vidas até, e é bem isso, minha vida foi regida dessa forma. Eu acho que a gente percebe o mundo, né? O que nós temos para perceber a realidade, a verdade? A nossa consciência. É a nossa consciência. Então, eu sempre me trabalhei evolutivamente durante toda a minha vida para ter lucidez, para compreender a vida melhor, né? E nessa investigação, eu passei por estudos, né? Eu sempre fui autodidata e passei por estudos dentro de todas as linhas filosóficas, né? Religiosas até, mesmo não concordando, mas exatamente para não concordar eu preciso conhecer, né? Então fui entender o que tinha sentido, o que não tinha sentido, e eu sempre verifiquei que a astrologia ela é tratada como uma religião. A astrologia é tratada como religião, porque as pessoas acreditam que são de determinado signo pela data de um nascimento, o que não tem nenhum fundamento espiritual. Não há nenhum fundamento espiritual em você relacionar sua personalidade a um dia e hora de nascimento. Então, por essa razão, eu procurei peneirar e deixar aquilo que é precioso no conhecimento da astrologia. O que é precioso? É válido, é bacana, é bonito, é sério. Os arquétipos. Os arquétipos, os 12 arquétipos. E esse é o tema do programa de hoje, os 12 arquétipos do zodíaco. Vamos falar um pouco de características dos signos, mas hoje eu quero que vocês façam uma leitura diferente. Não se importem com aquilo que disseram para vocês desde crianças. O signo de nascimento hoje não importa. Importa o signo que você vai identificar pelas características de personalidade, ok? Analisando, como eu costumo dizer, a gente só tem um jeito de entender para valer quais são as nossas representações arquetípicas dentre os signos. Estudando a nós mesmos e estudando os arquétipos, né? Estudem os 12 arquétipos, como eu vou ajudar vocês nesse estudo agora, nessa semana inteira eu estou fazendo isso, e vamos estudar também a nós mesmos. Então, esse autoestudo associado ao estudo dos arquétipos gera esse entendimento, você identifica os signos mais expressivos na sua alma, né? E ao mesmo tempo você entende quais são os arquétipos de signos que você ainda não domina, mas que evolutivamente você tem todo o potencial para trabalhar, para experimentar, para experienciar e para evoluir nesses aspectos também, é claro, né? Então vamos lá, eu vou inverter a ordem também, a gente costuma sempre pela ordem comum falar primeiro de Áries, né? Eu vou inverter, vou falar de Peixes, eu vou começar pelo último signo dos 12,
para poder justamente falar um pouquinho de características que às vezes não dá tempo de falar, né? Dos últimos signos na ordem dos 12, né? Então eu vou colocar para vocês aí na ordem inversa hoje aqui, né? Então olha só, turma, o signo, por exemplo, quando falamos em peixes, né? Quem é de peixes? Quem é o arquétipo peixes? São pessoas que têm o tempo inteiro para elas o grau de sensibilidade. Agora eu quero que você veja se você se identifica, beleza? Pega lá o caderno do PE, do programa Entrevidas, anota as coisas que eu vou falar e vai analisando com qual arquétipo você se identifica. Detalhe, na astrologia dos arquétipos, você pode entender, sim, que você tem 2, 3, 4 signos que têm importância. Você vai ver que tem muito mais lógica, porque, na verdade, você não tem como ser uma coisa só, uma faceta só. Nosso grau de evolução já nos permite perceber que nós temos qualidades de 3, 4, 5 signos até em proporções diferentes. Então, na verdade, é como se nós montássemos, né, um gráfico dos seus signos, você observaria que num você tem ali 90%, no outro você tem 60%, no outro você tem 30%, 10%. Talvez tenha alguns aí que você tenha 1%, 2%, porque você ainda não domina aquelas qualidades. Não é legal entender assim? Ou seja, você vai compreender que a evolução vai nos trazendo o domínio sobre os 12 signos, né? E eu lembro, isso me faz lembrar mais uma vez aqui, uma figura, pegando assim uma figura padrão, né, como referencial, Jesus Cristo, que é um cara que passou pela Terra e é um ser perfeito na concepção humana, dentro das características humanas, podemos entender que Jesus Cristo, ele na realidade, alguém que domina os 12 arquétipos, entende? Então, Jesus Cristo é um modelo que você consegue ver claramente que não existe um signo que não seja plenamente expandido na personalidade dele, vivenciado na personalidade dele, claro, do lado positivo, né? Porque é um cara evoluído, né? Ou seja, em outras palavras, você tem em Jesus Cristo um exemplo do que nós seremos um dia. Todos nós estamos trilhando o caminho que na espiritualidade é chamado de cristificação. A cristificação é o nosso caminho passo a passo, dia a dia, na nossa evolução, ok? E nesse sentido, né, por causa disso, o caminho que a gente está trilhando aqui, ele é um caminho efetivamente, graças a Deus, sem volta, porque nós não evoluímos, né? Nós somente evoluímos encarnação a encarnação. A visão reencarnacionista deixa isso muito claro, que a data, o horário de nascimento não tem a menor importância dentro do processo evolutivo, ok? Vamos lá, turma, então vamos entender. O signo de peixes, eu comecei a falar dele, né? Para ver quem se identifica com esse arquétipo. O que é o arquétipo de peixes? Difícil, né? Reprogramar a mente e lembrar que, puxa, ele não está falando de datas de nascimento? Não, eu estou falando de autoanálise. Eu quero que você analise o arquétipo e veja se bate para você, tá bom? Então, por exemplo, peixes é um signo que, no lado positivo, ele é muito empático, tem uma empatia enorme, tem uma sensibilidade enorme. Eu diria que tem muito a ver, inclusive, por exemplo, com pessoas do raio rosa, já que eu vou fazer essa relação, ontem eu falei aqui sobre o universalismo, né? Relacionando os signos, os orixás, os 7 raios, que é o meu trabalho, esse olhar universalista. Eu vou apresentar isso tudo direitinho para vocês no sábado, tá? A relação dos 12 arquétipos dos signos com os orixás, com os 7 raios. Você vai entender como é tudo parte de uma única consciência divina, né? Que foi interpretada de modos diferentes, em culturas diferentes, mas que, na verdade, tudo parte da mesma essência, da mesma energia divina, né? Com o mesmo conjunto de características. Porém, podemos dizer sim que a astrologia e seus 12 arquétipos são também um modo interessante de autoanálise, de autoconhecimento, de autoestudo. Podemos usar sim a nosso favor, tá? E vamos lá. Então, pessoas do signo de peixes são muito sensíveis, a gente sabe disso, são muito empáticos, né? Agora, você, não interessa a época do ano que você nasceu, vai verificando as características, né? Por exemplo, quem é
do signo de Peixes são pessoas que podem também, no lado negativo, se moldarem excessivamente aos outros. Ou seja, essa hipersensibilidade, essa necessidade de receber afeto, beira a uma carência muito grande, muito evidente, muito ostensiva, muito evidente todo o tempo, gerando em quem é desse arquétipo, pertencente ao arquétipo de Peixes, um comportamento que vai de uma sensibilidade positiva, gentileza, carinho, uma pessoa amena, uma pessoa pacífica, mas também pode ser uma pessoa sem personalidade, uma pessoa que se molda facilmente a quem tiver ao redor, a quem tenha um pouco mais de poder e autoridade sobre ele ou ela, né? Então, na verdade, o signo de Peixes, qualquer um dos arquétipos tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Qualquer arquétipo tem. Então, o arquétipo de Peixes, ele representa a afetividade, sensibilidade. No positivo, né? É por isso que eu falei que se assemelha muito, se aproxima muito do raio rosa e da orixá Oxum. Olha que a gente vai fazendo a relação aí de Oxum, raio rosa, signo de Peixes. E aí você vai entendendo a correlação dessas linguagens diferentes acerca dos arquétipos, né? Que é o que eu estou apresentando aqui para vocês. Se a gente pega o signo de Aquário, quem identificou com Peixes aqui? Vai falando para mim, eu estou conversando com a galera aqui nas redes sociais, né? Quem está na FM Vibe Mundial, se quiser interagir comigo, vem para as redes sociais, vem para o Instagram, Marcelo Cotrim Oficial, agora no Instagram ao vivo, imagens minhas aqui, Marcelo Cotrim no estúdio, dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, na Avenida Paulista, transmitindo o programa para o Insta, para o Facebook e fanpage Marcelo Cotrim e para o canal Marcelo Cotrim no YouTube. E vai interagindo aqui comigo, então, conforme eu vou perguntando para vocês, como se, isso aqui é uma sala de aula, hein? O programa de rádio aqui meu que eu realizo, o Entre Vidas, é uma sala de aula aberta, é só puxar a cadeira, sentar e participar e assistir essa aula, tá? Hoje falando sobre os 12 arquétipos do zodíaco, mas num olhar diferenciado, um olhar da espiritualidade universalista, né? Um olhar não convencional acerca da astrologia, ok? Aquário, por exemplo, ele representa a transformação. Signo de Aquário, ele é mudança, é transformação. Se eu relacionar, né? A Gabriela fala que é aquariana presente aqui no Facebook. Pois é. Então, a Tita se identificou com Peixes, né? Tita Oliveira, ok? Então, vamos ver se você é aquariana de alma, não apenas de data de nascimento, como eu disse, isso é secundário. Então, do ponto de vista de alma, Aquário representa uma pessoa que olha sempre para as mudanças, especialmente no âmbito coletivo. É uma pessoa que ela é o pivô, digamos assim, ela é a chave de transformação coletiva, tanto que ela é relacionada, inclusive, à nossa era. Nós vivemos uma era, que é um período aí de mais de 2.000 anos, chamada Era de Aquário, né? Nós estamos vivendo a Era de Aquário. Então, justamente, ela é relacionada com o raio violeta, muito especialmente nos 7 raios da teosofia. Isso significa o quê? Significa que Aquário é um arquétipo, né, das pessoas que o tempo todo buscam a liberdade, buscam a transformação, o tempo inteiro, né, têm objetivos próprios, mas sempre olhando para o coletivo, sempre no intuito de promover mudanças. É alguém que não pode viver se não promover mudanças. Marcelo Moreira falando aqui, o aquariano aqui chegou bem na hora. É isso aí, meu amigo. Então, Aquário é o arquétipo da transformação, que podemos relacionar muito especialmente com o raio violeta no olhar universalista que eu estou apresentando, eu aqui, Marcelo Cotrim, para vocês na Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que